Caminhos tibetanos. O melancólico e solitário Tarim. O caminho dos Han, que ligava o Turquestão à China, cruzava outrora, repetimos, comarcas fertilíssimas que hoje estão soterradas sob imensos desertos de mais de 1000 quilômetros de extensão. Esses dois pavorosos desertos são o Taklamakan e o Gobi, sobre os quais nos ocuparemos separadamente. O primeiro, com uma extensão maior que a Península Ibérica, é o menos inacessível e relativamente mais conhecido por ter sido objeto de várias explorações em nossos dias. Seguindo os passos de Przewalski em 1870, o sueco Sven Hedin partiu do Mar Cáspio em 1893, cruzando o Turquestão russo por Samarcanda, a Maracanda de Estrabão, rainha das cidades lendárias do sonho milenar da Ásia Central, em união com Bukhara e Khiva, ou Shiva, e por Oxus, a cidade do touro sagrado. Hedin chegou a Kashgar, a povoação mais ocidental da China, em um itinerário de 500 quilômetros. Ele permaneceu por cerca de 9 anos percorrendo aquelas zonas desérticas em diversas expedições, que são, como as do Abade Uki, um monumento da energia humana. Hedin cruzou a cordilheira do Altai pelo desfiladeiro de Tongburu, 7.000 metros, passando pelo rio Kyzyl-Su, Água Vermelha, e o deserto entre Kaxgar e o Jarkand Daria, ou Rio Yarkand, pois Daria, duero, significa rio. Ele chegou à pequena e misteriosa aldeia de Lailik e, posteriormente, às regiões montanhosas do Mazar-Tag, Chokatag e Tuzluk-Tag. Tag significa montanha e Tago, Tego ou Tajo significa rio de montanha. Nessa área encontram-se os poéticos lagos sagrados de Serúnculo e Kruku, com Ku, Luk ou Lak sendo provável etimologia do latim lacus, origem de nosso lago, em espanhol, e do Lankara, em sânscrito. Posteriormente, Hedin explorou as confluências do York Kand Daria, Aku Daria e Kota Daria, até chegar ao Tarim em Ketchik, onde este rio abriu, em épocas históricas, um novo leito entre as areias. Apesar disso, outras de suas correntes subterrâneas ainda sustentam vestígios de vida no lago Lop Nor e talvez se conectem sob as areias do Gobi com o curso superior do Rio Amarelo na China. Hedin também cruzou as até então pouco estudadas colônias de Bostan e Teres e a selva duplamente virgem de Dunkotan, onde estabeleceu seu quartel-general no oásis de Yangku, que foi destruído por uma cheia em 1901. Do acampamento de Yangku, Hedin empreendeu uma penosíssima excursão pela parte sul do deserto de Tatran, que tem uma superfície quase 2 vezes maior que o Taklamakan, às margens do Shershen Daria, quase 300 quilômetros. Ele visitou o antigo povoado pagão lamaísta de Atikush Padishah, hoje sepultado, como tantos outros. Durante a expedição, Hedin enfrentou temperaturas noturnas de até 30 graus abaixo de zero, calor extremo como no Saara e sede quase fatal ao percorrer vales de dezenas de quilômetros, formados pelo vento e assolados por furacões como o negro Karaburan. Nas situações extremas, a água estava a 140 quilômetros de distância, e os exploradores sobreviveram com apenas uma colherada d'água por dia, bebendo azeite rançoso, líquidos de conservas, sangue de aves e carneiros e até mesmo a urina dos camelos, misturada com açúcar e vinagre. 2 dos carregadores sucumbiram, assim como todos os animais de carga, cuja perda Hedin lamentou profundamente, chegando a escrever: "Orei por eles, por meus mártires camelos." Graças a essas expedições, o teósofo pôde formar uma ideia abrangente da sepultada bacia do Tarim, outrora um empório do saber perdido, hoje uma zona inóspita e vedada ao homem comum. Entretanto, é descrita como possuindo misteriosos retiros iniciáticos, aos quais a mestra APPB alude ao dizer: "A natureza tem lugares reservados para os seus eleitos, onde o homem superior pode adorar a divindade, como nossos primeiros pais ou pitres faziam." Pela parte do oeste, começa a referida região nas alturas do Mustagata, ou Porta de Mustá, por onde cruza, abaixo de picos de mais de 7.000 metros, o caminho primitivo da Bactriana, que se une com o dos Han, logo baixando para o rio Oxus e a meseta do Pamir. Ao sul, uma tríplice barreira de montanhas, de perto de 8.000 metros, o Altin-Tag, o Arka-Tag e o Ustun-Tag, isolam-no das zonas herbáceas do norte do Tibete propriamente dito, lugares onde apenas se aventuram no verão alguns comerciantes nômades e caçadores furtivos. Pelo leste, mal separam aquela comarca da do Gobi as derivações boreais do Richthofen e o Nanchen, com sua porta de Humboldt, cujas derivações se unem por sua vez com os imponentes alinhamentos glaciais do Tian Shan,
coalhados de lagos misteriosíssimos. Em frente a tais fraldas do norte, estende-se a Dzungária, pátria ancestral dos ciganos ou gitanos, outro deserto que, adicionado aos anteriores e ao de Zaidan, abarca uma extensão igual à do próprio Gobi. A porta de Irtish ou da Dzungária, penetrando no grande lago Balkhash e sua estepe russa, é um dos desaguamentos históricos das gentes mongóis, tibetanas e zíngaras para os países ocidentais, separados para o norte por um dos dédalos montanhosos mais inextricáveis do planeta, da bacia soberana do Yenisei. Bacia esta que é, ao mesmo tempo, uma das maiores e mais desconhecidas do mundo. Constituem assim a região do Tarim e da Dzungária dois verdadeiros anfiteatros, aproximadamente tão grandes como a Espanha. Duas imensas séries de terraças, como se diz hoje em linguagem geológica, com toda a poesia que em grau minúsculo assombra o viajante em nosso país diante de recantos como o de Bierzo, que não temos necessidade de descrever por já o termos feito em nosso Tesouro dos Lagos de Somiedo. Em tempos remotos, o Tarim, que em Ponto Grande faz lembrar o nosso Duero, com seu afluente originário, o Yarkand Darya, caminhou para o que hoje se conhece com o nome de Rio Amarelo Chinês, muito mais próximo do Tian Shan, limite norte de sua bacia, que do Altintarg, seu limite sul. Verdadeira aluvião de caudalosos rios nascidos desta última cordilheira, nele penetravam pelo lado direito ou meridional, como aqueles que da Cantábro-Astúrica e da Ibérica penetram no Duero por sua margem direita ou do norte. Tais rios alimentavam as velhas cidades de Guma, Khotan, Polur, Keria, Nia, Cherchen, etc., e outras mais do caminho dos Han. Porém, o tempo que tudo consome desenvolveu, como tecido gangrenoso, o terrível deserto, e todos esses rios, tal como acontece aos rios costeiros de nossa região levantina e aos que vimos do Duraton, em lugar de aumentarem suas águas com a descida, perderam-nas todos eles debaixo da areia fatídica, como logo em seguida o Tarim, até o ponto em que hoje não há quase nada humano. Arremedando, por sua disposição, aqueles vastos territórios, duas crateras lunares, como as infinitas que o telescópio nos mostra em nosso morto satélite, existem planícies, como as percorridas por Dutril de Reims, mais altas que o cume do Monte Branco, cheias de neve em pleno verão e com lama até o ventre dos cavalos. Grenar. E não obstante, seres superiores habitam estes desertos. Detalhes que me foram dados discretamente por certos anacoretas da escola dos Dzogchen, consigna Alexandre de Neel na notabilíssima passagem de sua obra Místicos e Mágicos do Tibete, que mais adiante comentaremos. Comprovam a existência de certos seres que, tendo alcançado o mais alto grau de espiritualidade, transmutaram, eucaristicamente, de acordo com a etimologia de eu e caristos, milagres, prodígio, sempre dentro de leis naturais, embora desconhecidas, a substância de seu próprio corpo em outra de natureza mais sutil, possuindo já estas qualidades muito diferentes das da carne grosseira. A maior parte dos homens, entretanto, é incapaz de discernir a transformação operada naquela carne. Por mais impossível que possa parecer semelhante asserção, 1000 vezes repetida por sinceros orientalistas a respeito de tais lugares serem habitados por seres superiores, jinas, gênios, xamanos ou homens régios, semidivinos, todes, mahatmas, grandes místicos, super-homens, mestres ou outros nomes com que se lhes queira chamar, devemos dizer com William James: é preciso saber, antes de mais nada, que os estados místicos não são mais do que janelas abertas para um mundo novo, mais excelso, ou com Edmundo González Blanco em sua obra O Universo Invisível. O historiador do psiquismo pergunta assombrado se a humanidade contemporânea, ao repelir o materialismo científico e cultivar o espiritualismo experimental, não retorna ao ponto de partida. Aquele que, fora da matemática pura, pronuncia a palavra impossível, carece, diz Arago, de prudência. Nada é demasiadamente extraordinário para ser verdadeiro, se estiver de acordo com as leis da natureza. Modelados nossos conceitos sobre o descontínuo da sensação, a imaginação criadora forja, segundo Bergson, o contínuo. Ou, finalmente, com Franz Hartmann. Algumas pessoas possuem grandes poderes intelectuais, porém pouca espiritualidade. Outras têm poder espiritual, porém uma inteligência fraca. Os que possuem as energias espirituais bem modeladas e asseguradas por uma inteligência forte são os eleitos. E estes eleitos existem isolados, solitários, com vida verdadeiramente sobre-humana, a quem não mais afetam as debilidades e misérias de uma carne transcendida pela virtude e força da voga contemplativa, e que, portanto,
podem habitar, e de fato habitam, regiões que são mortais para a humanidade vulgar, que deles apenas tem vagas notícias, como o animal tem dos ateneus e academias. Esses excelsos personagens, contra cuja existência e doutrina salvadora se chocarão sempre as enganadoras teorias do cego e cético positivismo, pulsam, no entanto, no fundo de todos os fatos da história e irão aparecendo, reais ou menos claramente, no decorrer destas modestas linhas.